importa o estado atual da sua vida ou os problemas que você está enfrentando. Toda pessoa tem a capacidade de se transformar, a habilidade de superar as próprias dificuldades e de avançar na direção da saúde psicológica plena. Esse pensamento é de um psicoterapeuta americano chamado Morgan Scott Peck, falecido há quase 20 anos, mas que deixou uma obra belíssima e que eu fiz questão de trazer para a abertura desse vídeo. Bom, o sofrimento faz parte da experiência humana e isso não é novidade para ninguém. Mas nem todo sofrimento é igual, não. O sofrimento legítimo, aquele que surge quando a gente enfrenta os nossos problemas e os desafios da vida de frente, ele é um catalisador para o crescimento e para o amadurecimento da pessoa. Ele força você a confrontar as suas fraquezas, a desenvolver a capacidade de se levantar de novo e a encontrar soluções inovadoras quando nada mais dá certo. Então veja bem, esse é o sofrimento legítimo. Beleza. Por outro lado, existe um tipo de sofrimento que é neurótico, porque ele é resultado da evitação e da fuga dos problemas. E como é que ele se manifesta na vida da gente? Bom, na maioria das vezes como ansiedade, como depressão, como fobias e outros comportamentos que nos aprisionam em ciclos de dor e de estagnação. É um sofrimento que só nos adoece, percebe? Acontece então que a chave para uma vida mais lúcida e com mais saúde está justamente em conseguir discernir entre esses dois tipos de sofrimento, abraçando o sofrimento legítimo, que é uma oportunidade de aprendizado e de transformação, e se blindando contra a tendência para o sofrimento neurótico, que só te impede de florescer. Note que a sensação de sofrimento, longe de ser uma inimiga, ela serve como um tipo de um sinalizador interno, uma coisa que está indicando áreas da nossa vida que precisam sim de atenção e de mudança. Quer dizer, em vez de ser simplesmente anestesiado, o sofrimento ele deve ser acolhido como um guia valioso, uma espécie de professor. Veja que a depressão, por exemplo, ela não é só um transtorno, ela pode ser também um chamado para a transformação, né? Um sinal de que algo não está alinhado na nossa vida e que precisa ser reavaliado. Se você ouve com discernimento a mensagem do sofrimento, você acaba abrindo espaço para se conhecer mais, para se curar e para crescer, transformando a dor em aprendizado. E isso é para dizer que sofrer é bom? Não. Isso é para dizer que quando o sofrimento bater na porta, meu querido, minha querida, porque ele vai bater, a gente pode tirar proveito positivo dessa experiência. Ninguém precisa buscar o sofrimento. Aliás, isso me lembra de uma historinha que eu li outro dia de um rapaz, um viajante. É um conto, dá tempo de contar aqui. É a história de um viajante que sempre carregava uma bolsa pesada com ele. E dentro dessa bolsa ele guardava pedras de todos os lugares que ele já tinha passado nessa jornada dele. Um dia, esse moço estava subindo por um caminho bem difícil numa montanha e ele encontrou um monge, já idoso, descendo só com um cajado na mão. E aí o monge olhou para a bolsa do rapaz e perguntou o que era que ele carregava ali de tão pesado. Então o rapaz disse: eu carrego pedras. Cada pedra dessa tem a ver com uma situação difícil que eu superei, então elas me lembram de quem eu sou e de onde eu estive. Aí o monge olhou assim, achou aquilo meio esquisito e disse: é bom lembrar, mas você pode escolher o que guardar e o que deixar para trás. É você, rapaz, quem escolhe carregar essa bolsa. Você não é forçado a isso, entende? Aí o rapaz colocou a bolsa no chão, viu aquelas pedras, jogou tudo fora e se sentiu mais leve. E é claro que sem todo aquele peso, ele caminhou muito melhor. E foi nesse momento que o rapaz realmente começou a jornada dele, quando ele aprendeu que as coisas mais pesadas que a gente carrega pela vida são muitas vezes aquelas que a gente mesmo escolhe.
Então, não é para procurar nem para carregar sofrimento pela vida que a gente está aqui. Isso é péssimo. Isso é a pessoa que atravessa um sofrimento, mas quer lembrar daquela dor o tempo todo. Ela não está curada. Ela acha que as dores a definem e não as vitórias. Por isso ela carrega as dores em vez de deixá-las para trás e viver a leveza e a sensação de alívio que a superação oferece. Note então que o sofrimento não é bom não, mas quando ele aparece, a gente pode sim crescer com a superação. E isso traz a gente de volta para o nosso tema original, que é a disposição para o sofrimento legítimo, aquele que te faz crescer, porque é fruto da coragem de lutar. Uma ousadia que, em muitas situações, acaba sendo roubada da gente pela preguiça. A preguiça, que muitas vezes está disfarçada na busca pelo conforto, é uma força poderosíssima que age como um freio para o teu desenvolvimento, porque a preguiça se manifesta principalmente como resistência à mudança. Nenhum preguiçoso quer mudar. E sabe por quê? Por causa do esforço que a mudança exige. Preguiça combina com soluções fáceis e imediatas, não com esforço, entende? Então, essa tendência para inércia, para ficar do mesmo jeito, isso só leva à estagnação e à falta de propósito. E como é que se sai disso? Bom, superar a preguiça é uma coisa que exige um mergulho profundo no nosso interior, que é para a gente poder identificar as raízes dessa resistência. E isso tem um significado muito sério. Isso significa que a felicidade autêntica não é um estado passivo de conforto e de prazer imediato. Isso é a porta para a vida sem sentido e para a neurose. A felicidade autêntica, ela é resultado do teu esforço voluntário e consciente na direção dos objetivos que te inspiram e te desafiam. Toda pessoa que se dedica, que põe a mão na massa por um projeto significativo, que te conecta com os teus valores e as tuas paixões. Toda pessoa que faz isso descobre um senso de propósito e de realização que transcende qualquer prazer imediato. Só o esforço voluntário impulsiona a gente a superar a preguiça e a inércia, a construir disciplina e a desenvolver a nossa força interior. É no processo de crescimento e de superação que a gente encontra a verdadeira alegria, a satisfação de se tornar melhor e de contribuir para algo que vale a pena. Então, o caminho do crescimento pessoal não é uma trilha fácil e bem pavimentada e com canteiros de flores perfumadas em cada lado. Não, é uma jornada desafiadora, cheia de pedregulho, que vai exigir de você coragem para enfrentar medos e inseguranças. Vai exigir disciplina para persistir diante dos obstáculos. E vai exigir disposição para encarar o sofrimento como uma parte inevitável do teu processo de amadurecimento. É um caminho que demanda esforço e autoconhecimento, e que não tem atalhos nem fórmulas mágicas. Por isso, cada indivíduo deve trilhar o seu próprio percurso, tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, Apesar de toda essa dificuldade, é nessa porta estreita, nesse caminho que poucas pessoas aceitam percorrer, que a gente vai encontrar o verdadeiro crescimento e a verdadeira plenitude.